Fala galera, meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao canal A História Não Contada. Neste vídeo vamos falar sobre a Revolução Russa, uma das revoluções mais sangrentas que houve no século XX. Vamos ver o seu contexto histórico e o seu desdobramento. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não for inscrito e ative as notificações. Deixe o seu like também que ajuda muito e compartilhe com seus amigos. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. No século XIX, a Rússia era uma das maiores potências mundiais, juntamente com o Reino Unido, Alemanha, França e Áustria-Hungria. Contudo, os russos ficaram para trás na Revolução Industrial e viram seus vizinhos modernizarem-se e investirem na indústria, enquanto a Rússia continuava sendo uma economia agrícola. Quando a Rússia foi derrotada na Guerra da Crimeia, 1854 a 56, por conta dos problemas sociais e econômicos que enfrentava, o czar Alexandre II instituiu algumas mudanças. Em 1861, houve a abolição da servidão, junto com a ocupação de novas terras vendidas aos camponeses. Isso permitiu que o país aumentasse a sua produção e tornasse um exportador de grãos. Com as medidas, também houve um crescimento populacional que acabou aprofundando os problemas sociais na Rússia. Com mais pessoas morando no país, o desemprego cresceu e a produção agrícola insuficiente para alimentar a população gerou fome e revoltas. Buscando contornar a situação, o czar passou a estimular a industrialização, financiado por investimentos estrangeiros. Com a instalação de indústrias na Rússia, cresceu a migração no país. Tanto estrangeiros quanto pessoas de outras regiões mudaram para as novas cidades industriais, como Moscou e Petrogrado, em busca de emprego. Assim, nas últimas décadas do século XIX, o Império Russo finalmente se modernizou. Contudo, o absolutismo e as precárias condições de vida persistiram no campo e na cidade, onde os operários recebiam salários muito baixos. A fome, a ditadura czarista, as condições de vida, a falta de terra para os camponeses e os baixos salários dos operários foram os motivos para a população começar a se revoltar contra a monarquia absolutista que reinava até então. O ensaio da Revolução Russa aconteceu em 1905. No ano anterior, a Rússia entrou em conflito com o Japão pelos territórios da China e da Manchúria. A derrota nessa batalha em 1905 foi o pilar da Revolução Russa, pois descontentes com a desorganização da economia gerada pelo conflito e humilhados com o resultado da guerra, o povo saiu às ruas em manifestações a fim de entregar um abaixo-assinado ao czar com uma série de exigências. Eles queriam uma resposta, mas a resposta veio de uma forma totalmente diferente. O czar Nicolau II meteu bala nos manifestantes e deixou centenas de mortos. Mostrava ali, mais uma vez, o seu caráter violento e cruel. Este episódio ficou marcado na história como Domingo Sangrento. Essa atitude só fez fortalecer a oposição contra ele, e foi então que soldados, camponeses, operários se uniram e formaram um conselho, chamado de sovietes. A burguesia pressionava o czar para que um parlamento fosse criado. E com a intenção de acalmar os ânimos, Nicolau II promulgou uma constituição e convocou as eleições para a Duma, o parlamento. Dessa forma, a Rússia passava a ser uma monarquia constitucional, na qual o czar continuava concentrando grande poder e o parlamento tinha suas ações limitadas. Com essas medidas, o czar conseguiu conter as revoltas e entre 1907 e 1914 o país viveu certa tranquilidade. Em 1914, após o assassinato de Francisco Ferdinando, a Áustria-Hungria declarou guerra sérvia. O czar Nicolau II partiu em defesa dos aliados sérvios e logo lutava com a Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial. Os gastos com o conflito aprofundaram a pobreza no país e prejudicaram a Rússia nos campos de batalha, pois até mesmo com a falta de munição as forças russas sofriam. A Primeira Guerra Mundial foi um desastre para a Rússia. Mesmo sendo proibido, partidos de oposição no governo czarista ainda assim clandestinamente existiam. Um deles, o Partido Operário Social Democrata Russo, era crítico com a política do país, porém as divergiam de como solucionar os problemas da Rússia. Isso acabou por dividi-lo em duas correntes. Os bolcheviques, que significa maioria em russo, liderados por Lenin, defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. Os mencheviques, que significa minoria em russo, liderados por Plekhanov, defendia a ideia evolucionista de conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, como as eleições, por exemplo.
Em 1917, em fevereiro, uma marcha pelo Dia das Mulheres transformou-se em um protesto geral, no qual o povo invadiu o palácio e forçou o czar a renunciar. Assim começava a Revolução Russa. Esse primeiro episódio, em específico, ficou conhecido como Revolução de Fevereiro e levou os mencheviques, grupo moderado, apoiado pela burguesia russa, ao poder. Acabava a monarquia e começava uma república de cunho liberal. Nesse período, os bolcheviques, sob a liderança de Lenin e Trotsky, foram ganhando cada vez mais poder. Seu líder foi Alexander Kerenski. As principais medidas adotadas nesse período foram a continuação na guerra, a anistia para presos políticos, a redução da jornada de trabalho para 8 horas e liberdade de imprensa. Entretanto, os mencheviques não atenderam às reivindicações dos camponeses por terras e nem dos operários por melhores salários. Esse tempo também ficou conhecido como duplo poder, onde os mencheviques estavam no controle, mas não tinham nenhum impasse de perseguição aos bolcheviques, como havia no czarismo. Os conflitos sociais foram se intensificando, iniciou-se um processo de abertura política. Em abril, um dos principais líderes bolcheviques, Lenin, voltou do exílio. A partir desse momento, ele conseguiu influenciar mais intensamente os rumos a serem tomados pelo partido bolchevique. Em julho, as forças militares ligadas ao czarismo tentaram derrubar o governo provisório, sendo impedidos principalmente pelos operários e camponeses organizados. Perceberam o acirramento da situação de conflito social. Os bolcheviques lançaram o lema Pão, Paz e Terra, com o intuito de angariar o apoio popular. Em setembro, os bolcheviques haviam conseguido o controle do soviete de São Petersburgo. Às vésperas do segundo congresso do soviete de toda a Rússia, os bolcheviques decidiram pela derrubada do governo provisório. Em 25 de outubro de 1917, o Instituto Smolny foi invadido pela Guarda Vermelha. Lenin tinha deixado claro que os bolcheviques eram contrários às políticas do governo provisório nas chamadas Teses de Abril. Ele foi o primeiro dirigente da União Soviética. Acreditava que a Revolução de Outubro provocaria rebeliões socialistas em outros países do Ocidente. Além de deixar claro que não apoiava o governo provisório, Lenin pediu a união dos soldados numa frente que viesse a pôr fim nessa guerra imperialista que foi a Primeira Guerra Mundial e iniciasse a Revolução Proletária em escala internacional, ideia que seria fortalecida com a propaganda de Leon Trotsky. Entre outubro de 1917 e março de 1918, os bolcheviques lançaram as bases do novo Estado. A administração da economia foi centralizada em instituições estatais, que passaram a esboçar o planejamento da produção, buscando manter o controle operário das empresas sob certos limites. A Guarda Vermelha foi substituída pelo Exército Vermelho, comandado por Trotsky. Em março de 1918, a Rússia finalmente assinava um tratado de paz com a Alemanha e deixava a Primeira Guerra Mundial, aceitando entregar Polônia, Ucrânia e Finlândia aos alemães. Além disso, os bolcheviques também instituíram o unipartidarismo no país, ou seja, apenas o Partido Comunista Russo, o antigo POSDR, era permitido. Ao proibir demais partidos políticos e perseguir qualquer outro tipo de oposição, o governo mostrava-se crescentemente autoritário e afastava-se dos ideais de igualdade e liberdade. Os 4 primeiros anos de governo bolchevique foram marcados por uma guerra civil que abalou profundamente o país, gerando fome e miséria. Foi implantado o comunismo de guerra, que destinava alguns recursos para o combate ao Exército Branco. Esse comunismo de guerra acabou destruindo a economia do país, como diz o historiador Richard Pipes, sobre o episódio em História Concisa da Revolução Russa. Por volta de janeiro de 1921, metade dos habitantes da província passava fome. Os maiores alvos dos marxistas sempre foram a família, a religião e a sociedade civil, obstáculos institucionais à imposição do Estado onipotente. Com os bolcheviques no poder, Lenin se dedicou com ímpeto à destruição dessas instituições. O assassinato de crianças se tornou uma norma após Lenin ter ordenado a execução de Cesar Nicolau II, de sua mulher Alexandra e de seus 5 filhos. Milhões de famílias foram capturadas, presas e coercivamente realocadas para as remotas e desabilitadas regiões da Sibéria e do Cazaquistão. Durante a jornada ao exílio, centenas de milhares de crianças morreram enfermas ou de inanição, sendo enterradas em volumosas covas coletivas sem qualquer identificação.
O Exército Vermelho, criado por Trotsky, derrotou o Exército Branco, formado por nobres e burguesas, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. Para restaurar a confiança no governo, foi criada a NEP, nova política econômica, que permitia a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. A aplicação da NEP resultou no crescimento industrial e agrícola na Rússia. Tá aí, foi o tão odiado capitalismo que acabou salvando a economia da Rússia. Ao mesmo tempo em que acontecia a Revolução Russa, outro país nas proximidades revoltava-se contra seus governantes. A Ucrânia. Em 1918 iniciou-se a Revolução Ucraniana, que buscava instalar um sistema anarquista no país. O Partido Comunista Russo, temendo avanços dessa revolução para dentro de seus territórios, anexou a Ucrânia em 1921. Nascia assim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou apenas o RSS. A Revolução Russa só foi acabar quando Stalin chegou ao poder e passou a ampliar a União Soviética, anexando a mais territórios. Esse regime é chamado de stalinismo, e é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal caso não for inscrito. Ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. No próximo vídeo, vamos dar continuidade nesse cenário da Revolução Russa, a chegada de Stalin ao poder, sua briga com Trotsky e a grande perseguição e execução de civis. Meu muito obrigado e até a próxima!